Olá, esse será o tutorial do nosso primeiro painel em macramê. Para fazer esse painel, a gente vai precisar cortar 8 linhas de 160 centímetros e de um suporte de no mínimo 18 centímetros de comprimento. Para colocar as linhas no suporte, a gente vai unir as duas pontas dessa linha de 160 centímetros que a gente cortou. Lá em cima vai fazer uma argolinha. Essa argolinha a gente passa por cima do suporte e por dentro dela mesma. Esse é o nó de laçada. Depois de laçados os 8 fios ao seu suporte, você pode prender ele na pinça da prancheta. Para começar o nosso trabalho, você vai separar as 4 primeiras linhas laçadas no seu suporte e vai reservar todas as outras ao lado. Nessas 4 primeiras linhas, você vai fazer um nó quadrado. Conforme a gente aprendeu nas nossas últimas aulas, o nó quadrado é dado com uma das linhas de contorno passando por baixo das guias e a outra passa por cima, uma entra dentro da barriguinha da outra. É importante no nó quadrado que sempre seja a mesma linha a fazer o mesmo movimento, ou seja, se tu escolheu uma determinada linha para passar por baixo, ela vai passar por baixo até o fim do nó quadrado. Depois de feito o primeiro nó quadrado, a gente vai pegar as próximas 4 linhas e vai fazer mais um nó quadrado. Assim a gente vai indo sucessivamente, a gente faz um nó quadrado e pega as próximas 4 linhas e faz outro. Essa é a primeira fileira do nosso painel em macramê. Durante esse tutorial a gente vai trabalhar bastante com o nó quadrado que a gente já conhece. Eu vou cortar alguns momentos e vou acelerar outros, que eu acredito que não vão interferir no trabalho de vocês. Então eu terminei a primeira fileira, o que eu vou fazer? Eu vou reservar as 2 primeiras linhas e as 2 últimas linhas do nosso painel. Eu coloco elas para cima e volto a separar de 4 em 4. O que a gente vai fazer agora? A gente vai variar um dedo de distância entre um nó quadrado e outro. Eu fiz ali um tipo de molde, né, com um pedaço de um calendário que eu tinha de papelão, no tamanho de um dedo. Essa medida não precisa ser exata, eu só precisei fazer esse molde porque aquela lixa que eu estava utilizando como uma variação pequena de altura, ela causava muito atrito entre as linhas e acabava às vezes desfiando os fios, então eu preferi fazer esse molde de papelão para poder estar me auxiliando. Então, como a gente também já aprendeu a fazer essa variação de altura, é mais uma questão realmente de exercício e de atenção, mantendo sempre as linhas guias bem retas, bem puxadas. Nesse trabalho vai ser super importante tu manter as linhas guias bem puxadas. Podem prestar atenção que durante todo o painel eu mantenho elas sempre bem rígidas, bem puxadinhas realmente. E, bom, vocês já aprenderam também como se utiliza o molde, né? Então eu tô indo ali para as próximas 4 linhas, né, do nosso suporte. Eu coloco o molde por trás das linhas guias e aperto o nó quadrado até a altura do molde. Depois eu tiro o molde e o nó fica na mesma altura. Então a gente vai fazer isso nos 3 grupos de 4 linhas que ficaram, né, sem contar aqueles 2 que a gente separou ali para cima. E a gente vai fazer a nossa segunda fileira. Para a terceira fileira, a gente reserva mais 2 linhas de cada extremidade do nosso painel para cima. E o que a gente vai ter? Mais 2 grupos de 4 linhas. A gente segue fazendo a nossa variação com a mesma altura, no caso de um dedo ou de uma variação de tamanho pequeno, e faz a nossa terceira fileira. Depois a gente reserva mais 2 linhas para cima, e a gente vai sobrar para nós apenas um grupo de 4 linhas. Com eles a gente vai fazer mais um nó quadrado, com a mesma variação de altura. Aqui eu puxei todas as linhas para baixo porque eu queria ver o resultado dessa primeira parte do nosso tutorial, mas a gente vai trabalhar apenas com as 8 linhas centrais. Então a gente vai separar as 4 linhas de cada extremidade para cima e vai trabalhar apenas com 2 grupos de 4 linhas, ou seja, a gente vai fazer mais 2 nós quadrados. Importante, durante grande parte desse tutorial a gente vai usar essa mesma variação de altura, até porque a gente vai estar buscando fazer um trabalho bem simétrico. Então, outra dica que eu dou
e que eu reforço novamente, mantenham as guias bem puxadas. Se as guias não estiverem bem puxadas, não vai ficar bem simétrico. Depois de feita essa fileira de 2 nós quadrados, a gente puxa mais 2 linhas, né? Daquelas 4 de cada extremidade que a gente separou, a gente puxa 2 de cada extremidade e vai fazer agora 3 grupos de nós quadrados. Feitos esses 3 grupos, a gente vai descer aquelas 2 reservadas e vamos fazer 4 grupos de nós quadrados, sempre com essa mesma variação de altura de um dedo, ou pequena, não precisa ser exatamente uma variação X. Só de um tamanho pequeno já é ideal para esse tipo de painel. It's just my turn, but we can still have fun for now. No, I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Yeah, we can still have fun for now. Oh, we can still have fun for now. Acho importante compartilhar com vocês que nessas linhas da extremidade é bem importante manter as linhas guias bem puxadinhas e na hora de colocar o molde, encaixar ele bem certinho depois do último nó. Às vezes o molde pode ficar meio tortinho ali, como foi o caso do meu, mas isso não altera a qualidade do nó nem a variação de altura, então não tem problema. De feita essa linha de 4 grupos de nós quadrado, a gente vai reservar de novo 2 linhas de cada extremidade e a gente vai fazer um grupo de 3 nós quadrados. Feitos os 3 nós quadrados, a gente vai reservar mais 2 linhas de cada extremidade para cima e vai fazer 2 grupos de nós quadrados. Depois de feito esse grupo de 2 nós quadrados, a gente reserva mais 2 linhas para cima e vai fazer um nó quadrado bem no meio. E tá pronta a primeira parte do nosso painel. A gente fez uma variação do nó quadrado com formato geométrico. O que a gente vai fazer agora? 4 dedos depois do último nó, a gente vai marcar ali mais ou menos onde seria essa altura, vai separar 3 linhas da extremidade do painel e vai dar um nó quadrado, utilizando apenas uma linha como guia. Então, segue sendo as mesmas regras, né? Uma linha de contorno passa por baixo, outra passa por cima e sempre a mesma vai fazer o mesmo movimento. Eu tô conferindo ali se ficou mais ou menos os 4 dedos, né? Depois a gente vai dar um segundo nó quadrado. Só que a gente vai variar ele com uma altura grande. No caso, eu tô usando aí um cartão. A gente aperta o nó até a altura do cartão, fechou ele e depois sobe esse nó. O que a gente tá fazendo? Um nó picô. Pode ver que, por eu estar usando uma linha só de guia, esse nó ele tende a dar uma girada ali na hora que tu sobe ele. Então, o que a gente faz? Ajeita ele ali com a mão mesmo, mantendo a guia bem puxada, tu consegue fazer isso. E depois, a gente faz mais um nó quadrado. Ou seja, a gente fez um primeiro nó quadrado, um nó picô e mais um nó quadrado. Feito isso, a gente vai fazer a mesma coisa com as 3 linhas da outra extremidade do painel. A gente vai dar um nó quadrado na mesma altura do anterior, depois a gente vai dar um nó picô e por último mais um nó quadrado.
trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan. Feito isso, o que a gente vai fazer? A gente vai separar 3 linhas depois de cada nó picô, como eu tô fazendo aí no vídeo. As 3 linhas imediatamente após o nó picô a gente separa e a gente vai ficar com 4 linhas centrais. Nessas 4 linhas centrais a gente vai dar 3 nós quadrados na mesma altura do nó picô, ou seja, com aqueles 4 dedinhos ali de diferença do último nó. Então a gente pode usar até os nossos nós ali do lado nessa sequência de nó quadrado, nó picô e nó quadrado como referência de altura para estar fazendo esses 3 nós quadrados no centro do nosso painel. Feito isso, a gente vai dar nós enroladinhos em cada linha. Pode escolher dar 1 ou 2 nó enroladinho. E como eu mostrei no outro tutorial, para dar um nó enroladinho, tu faz um nó simples, só que ao invés de puxar já na primeira volta que tu deu por dentro da barriguinha, tu dá mais uma voltinha e puxa. Vou mostrar mais uma vez. Não tem muita regra, tu pode dar quantos nós enroladinhos tu quiser por linha. E depois de feito isso, né, em cada linha, tu corta na altura que tu preferir e desfia cada linha do teu painel. Feito isso, para fazer a sustentação do suporte, o que a gente faz? A gente corta uma linha de 50 centímetros, põe ela assim por cima do suporte, dá um nó simples na extremidade, né, em uma das extremidades, e depois de apertar bem esse nó simples, a gente dá mais um segundo nó. Eu vou fazer mais uma vez, a gente passa a linha pela frente do suporte, dá um nó simples ali em cima e mais um outro nó simples. É bom dar uns 2 nozinhos para ficar bem firme. Depois a gente corta essas linhas que sobraram, dá uma desfiadinha e tá pronto o nosso suporte. Podem ver que eu dei aí alguns nós enroladinhos aleatoriamente e desfiei as pontinhas. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ficado simples, que vocês consigam fazer. Até mais!